seus argumentos, seus pensamentos, suas ideias, tudo tem que estar fundamentado aonde? É por isso que você tem que pesquisar a Bíblia. Ari Veloso, ele diz que o líder, o pastor, o cristão, ele tem que ter tanta Bíblia que se cortar um braço, sai o Velho Testamento, se cortar o outro, sai o Novo Testamento, se cortar a cabeça, sai Salmos. As outras obras, nós podemos dizer que elas são acessórias, são apêndices. Eu não posso vir para a sala de aula apenas com argumentos da teologia de Karl Barth, de Paul Tillich, de Rudolf Bultmann, de Ernest. Eu não posso vir para a sala de aula apenas com argumentos de palhas. Eu tenho que vir para a sala de aula com o alicerce certo. O meu aluno tem que saber que eu conheço a Bíblia, que eu creio na Bíblia, e aquilo que eu estou expondo é a palavra de Deus. Agora, professor da escola dominical, que não lê Bíblia, tem deles que fazem o seguinte: quando é no dia da aula da escola dominical, ele pega vários livros, eu sei tudinho como é isso aí. Ele pega vários livros pedagógicos, quadrinho, inventa um gráficozinho, aí bota lá na sala de aula. Tem aluno que fica assim: eita, nosso professor aí é inteligente, ele tem uma metodologia boa. Só que isso não vai mudar a vida do aluno, porque o que você tem que vir para a sala de aula, querido professor, é com a palavra de Deus no coração. Seus alunos têm que entender o valor que você dá à palavra. E eu quero dizer uma coisa: quem pesquisa a Bíblia, quem examina a Bíblia, além de ter a vida eterna, ele quer que outros tenham essa vida eterna, porque é a palavra viva de Deus. Então, se eu como professor, e eu vou fazer minhas pesquisas nisso, vou sim, eu vou ler Karl Barth, eu vou ler Paul Tillich, eu vou ler Bultmann, eu vou ler o Antônio Gilberto, Eurico Bergstein, eu vou ler Orlando Boy, todos eu posso ler, só que isso é só para o meu conhecimento, é para a minha referência. Mas se eu ficar no púlpito da igreja ou na sala da escola dominical, apenas dando ênfase disso, onde está a minha autoridade maior? Porque o que gera vida é a palavra de Deus, o que gera transformação é a palavra de Deus. Então comece o exame das Escrituras como requisito para o seu sucesso no ministério do ensino. Se você examinar a Bíblia, ela vai mostrar que o alicerce é ela. E eu vou dizer aqui com autoridade, meus irmãos, hoje tem igreja, tem sala de aula que ela é muito problemática, que tem até professor que diz assim: professor fulano e tal tem medo de lá, porque os alunos de lá são cri-cri. Não são crentes, porque aluno transformado faz chorar com a palavra de Deus. Aluno transformado faz glorificar a Deus. Lá fora tem esses debates, na igreja não, porque a palavra de Deus, ela traz gozo, ela traz alegria. Aí o professor também, ele cai, por quê? Porque se ele não vier com essa autoridade, pronto, é como dois irmãos estavam debatendo, e um só citava referências dos teólogos, mas diz o teólogo fulano de tal, aí o irmão diz, mas diz a Bíblia, aí citava o capítulo e o versículo, aí o irmão, mas o teólogo fulano de tal escreveu, mas está escrito no livro tal e tal e tal. Quando ele chegou em casa, ele sentou para almoçar. Na hora do almoço, ele disse: meu Deus do céu, hoje eu discuti com Deus. Aí a mulher: como, meu velho? Porque eu estava discutindo com um irmão de outra igreja, e ele nunca citou nada, só citou a Bíblia. Os comentários, as obras teológicas, todas elas jogam para a Bíblia. Você, quando tem uma boa base, um bom alicerce que é a Bíblia, aí você pode recorrer à teologia, você pode recorrer aos comentários, não para afirmar a tua fé, mas para confirmar o que você já tem. É um subsídio, não é negócio de você ir primeiro na fonte da teologia para trazer para os alunos, não é assim. Inclusive, todo exegeta e todo hermeneuta, eles dizem que a primeira coisa, antes de você preparar um sermão, leia o texto várias vezes sem nada. Depois, faça seu próprio texto, escrevendo e comparando com outro texto. Depois, pegue uma outra tradução e compare. Escreva seu comentário. Depois, vá a um outro comentário para ver se o teu comentário está correto. Olha como é as coisas. Então, se você vai para uma sala de aula, onde alguém diz: a sala lá é cri-cri, lá só tem bichão, não tem crente. Porque o crente, irmão, ele tem amor à palavra.
Ainda tem mais, se o professor, ele vai para a sala e ele faz algum erro, ou alguma coisa que ele não conhece, aquele que é crente quer ajudar. Aquele que é crente faz é se levantar. Irmão, depois passa lá em casa, eu quero falar com o senhor. Não é assim? Ô irmão, o senhor estava dando aquela aula, assim, não é desse jeito? Mas olha, aqui na Bíblia é assim, olha. Ô irmão, me ajude, é assim. Se você não fizer isso, é sinal de que você não tem compromisso com as Escrituras. Então, quando eu começo a pesquisar a Bíblia, ela mesma vai mostrar qual é o alicerce que eu devo firmar a minha fé, a minha crença e as minhas opiniões. Paulo disse assim: o que eu recebi do Senhor, também eu vos... É assim. Irmão, olha, eu vou dizer para vocês, um professor crente, e eu vou dizer uma coisa, você que é professor, você tem que saber que a palavra de Deus, ela não está sujeita às alterações do tempo. Pode vir passado, presente, futuro, modernidade, pós-modernidade, a Bíblia sempre permanece a palavra de Deus. Ela não se altera de maneira nenhuma, e ela também não pode ser mudada por causa das circunstâncias, e ela não tem que estar atrelada às conveniências humanas. Se tu quiser ser ruim, é tu mesmo. Agora não bota a Bíblia não. Irmão, se cada professor examinasse isso aqui direitinho, mas nossas escolas iam ser boas, que a Bíblia mostra tudo. Tem gente que tem ódio da Bíblia. As pessoas, por que as pessoas têm ódio da Bíblia? Porque na hora que olha para ela bota a pancada. Se o cabo é raparigueira, ela lasca, ataca em tudo. E ela ainda te condena. Pronto, se tu está no adultério, ela diz: adúltero aqui não entra, não é assim? Se tu é beberrão, ela diz: beberrão também não entra lá. É por isso que tem gente que tem raiva da Bíblia, porque ele quer que as servergonhices deles sejam aprovadas, e a Bíblia não aprova. A Bíblia não aprova. É por isso que essas pessoas têm raiva da Bíblia. E tem hoje um bocado de crente que diz: olha, os tempos são outros, mas a Bíblia é a mesma. É assim, são outros, mas a Bíblia é a mesma. Se tu quiser ser ruim, tu pode ser ruim para lá. Agora a Bíblia é aqui. Tem um cada aí, irmão. Até mesmo nós estamos torcendo a Bíblia. O pastor Gilberto, ele disse que tem muita gente que a Bíblia é só fumaça na cara, mas ela é a palavra de Deus. Se tu quiser obedecer, amém. Se tu não quiser, mas ela é palavra de Deus. E acabou-se a conversa. Então, por que o exame das Escrituras é importante para você, professor? Para tu não estar na sala de aula conversando besteira, para tu não estar lá com besteirinha, velho. Tu tem que saber que ela mostra a autoridade dela, porque ela permanece para... Se tu quiser se enquadrar com Deus, tu tem que ir para a Bíblia e fazer como ela diz. Mas se tu não quiser, ela continua sendo palavra de Deus. Eu posso inventar modernidade, eu posso inventar circunstâncias para mudar meus hábitos, para mudar a minha forma de pensar, mas a Bíblia continua sendo Bíblia. Se tu quiser, está aí. Se tu não quiser, ela continua sendo palavra de Deus. Aí pronto, tu pode se zangar com ela, tu pode, pronto. Teve um rei que pegou a Bíblia, e aí pegou um canivete, cortou ela todinha, porque mandou ler, e aí quando leu, a pancada era grande, ele zangou e rasgou, e pronto, e não ficou feliz. Ele pegou, leia bem aí, Jeremias 36, vamos lá, verso 23. Não é de agora não, irmão, tem irmão que fica aí na internet: olha o que estão fazendo com as Bíblias. Faz tempo que o cão tem raiva de Bíblia. Ele só leu 3 ou 4 folhas, olha aí. Cortou o rei com o canivete de escrivão. Eita, o rei ficou zangado E lançou ao fogo que havia no braseiro. Pronto, vai. Até que todo o ouro se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. Pronto, ele pegou, cheio do cão, cheio do diabo. Eu não gosto dessa Bíblia, velho, sem vergonha, porque isso aqui está me atacando. Aí, é a Bíblia do diabo, aqui, rasgou ela, e pegou o canivete, aí, pronto, aí pronto. Tem um bocado aí que estão na internet. Essa Bíblia são dos homens. Tocar fogo em Bíblia, faz tempo que eles tocam. Mas tu pode ter raiva da Bíblia, tocar fogo na Bíblia, tu pode proibir leitura da Bíblia, mas ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Pronto, meu irmão, pode ter raiva. O Voltaire disse assim: olha, depois da minha morte, com tantos anos, a Bíblia vai se acabar, e essa história de cristianismo também vai se acabar. E aí não demorou nada, ele morreu, e na casa onde ele trabalhava, aí botaram, foi uma sociedade da Bíblia lá, de fazer Bíblia. Pronto, é assim. Porque tem irmãos que ficam: meu Deus do céu, olha o que estão fazendo com a Bíblia. Isso não é de agora não, meus irmãos. Isso é desde o tempo de Jeremias.
Porque o pessoal tem raiva da Bíblia. Pode observar. A Bíblia diz para o jovem, vou ser bem simples. Salmo 119, verso 11, como é que diz? Eu escondi a tua palavra aonde? Para eu não pecar contra ti. Qualquer jovem pode ler isso hoje, sim ou não? Pronto. Qualquer jovem. Mas o jovem que está em pecado, ele vai querer ler isso? É isso que eu quero dizer para você. Como purificará? Salmo 119, 9. Como purificará o jovem o seu? Observando. Pronto. Aí o que é hoje? Olha, eu vou mostrar para vocês aqui. Hoje. Nós temos que entender, meus irmãos, o universo dos jovens. Não é assim? Eu sei tudinho, meus irmãos. Essas transformações psicossomáticas, né? Que elas acontecem, em especial as alterações que vêm no período da adolescência, na primeira fase da adolescência, em especial na puberdade, as reações, né? Que aí eles chiam, bota S, não é assim? Bota S, aí pronto, aí fica, aí tu é um professor velho que não tem Deus, aí fica, aí o jovem começa na igreja, o pastor não compreende mesmo o meu mundo, eu sei tudinho, nós vivemos em outro nível, tu vive nessa vergonhice. A Bíblia diz, irmãos, que José, Gênesis 37, 38 em diante, ele viveu sozinho lá no Egito, e quando a mulher diz, deita-te comigo, ele diz, não senhores, não senhora, eu sei que eu tenho um Deus no céu, e eu não fui ensinado assim. E eu pergunto, ele tinha desejo de ir para mulher? Tinha sim. Ele não era homem não? Era. Ele era, que ele casou. E os 3 jovens com Daniel na Babilônia, foram para lá, eles se mantiveram fiéis, sim ou não? E a moça que foi levada cativa, segundo Reis capítulo 5, manteve fiel ou não? Pronto. O que nós devemos fazer? Provérbio 22, 6 diz assim, ensine a criança no caminho que deve. Eu vi um teólogo dizendo o seguinte, que ali ensina a criança é que ela tem as suas fases na vida, e em cada fase na vida, o pai e a mãe devem ensinar a palavra de Deus para ela. Está lá em Deuteronômio 6, 6, 7. Tu ensinarás ao deitar, ao levantar, ao andar. Agora não ensina. Aí pronto, aí quando vai para a escola, aí vem, irmão, esses discursos vêm de lá. Vocês podem observar como a questão é ensino. Se pegar um meninozinho lá do Oriente Médio, um meninozinho com 9 anos já anda com a metralhadora na mão, com um fuzil. Sim ou não? Por que ele anda com um fuzil? Vamos aí, fala vocês. A instrução. Agora, se o professor não tiver crença, aí ele reúne um monte de jovens, aí ele senta com os jovens, aí o jovem começa, porque a liderança não compreende a gente, eu tenho assim um fogo dentro de mim, que eu não me controlo, e às vezes eu me masturbo, né? Mas é o meu universo, é a minha fraqueza. Não, irmão. É que não quer viver a palavra de Deus, ensinar a palavra do Senhor. Sim, fala aqui, porque é bom falar. Filma a cara dela aí, que é a participação para a gente discutir isso. Lá na educação secular, Sim. Já se prega muito a questão do aluno como protagonista. Ou seja, o aluno, ele é o agente, é ele quem tem que tomar a iniciativa, e o professor, ele serve só como orientador. E lá a gente vê os pais, tipo numa terceirização da educação dos filhos. Educação mesmo. O professor, ele foi para ensinar disciplinas e não para educar o filho. Verdade. A mesma coisa, a gente vê isso como reflexo na educação cristã. Os pais cristãos não educam os filhos e jogam para o professor da EBD para fazer esse papel. Sendo que o nosso encontro, eu falo nosso porque o professor de EBD, ele só encontra o aluno uma vez na semana, né? E o professor secular encontra 5. Então, nessa guerra, nesse embate, o professor secular vai acabar ganhando. Que se essa educação que ela está falando aí, da educação, que esse era o caminho que eles queriam trilhar, é que o Estado educasse, e não mais a família, não é assim? Era que o Estado, e o pior é porque é o seguinte, essa educação que ela vem do Estado, ela não é uma educação familiar, com laços ternos,
para ensinar você a viver em obediência, respeitar como deveria. Eles ensinam a valorização em você mesmo. Não é isso? Aí é que está o perigo. Por quê? Porque eu tenho minha autoridade, eu tenho meu universo. E aí essa questão que nós devemos pontuar e analisar com muito cuidado. É por isso que é importante a família, os pais serem orientados pela Bíblia, na escola dominical, nos cultos, mas os pais ensinarem bem seus filhos em casa. A igreja é apenas um momento que nós nos reunimos para juntos adorarmos a Deus e fortalecer nossa comunhão. Mas a educação são os pais que devem dar aos filhos. Olha, irmãos, vocês sabem que a Joquebede e Arão, pai e mãe de Moisés, deram toda uma educação, que ele foi para o Egito e nada mudou ele. Eu sempre quando falo, eu falo daqueles rapazes que pegaram aqueles aviões nos Estados Unidos, e todos se formaram lá nos Estados Unidos, em outras universidades, eram doutores. Mas a ideia que eles foram ensinar desde criança, nem a universidade americana mudou. Só foram com o propósito que os pais ensinaram. Essa é a questão. Agora hoje, por exemplo, os pais, boa parte, a maior parte, é só na televisão, é só num jogo, é só com brincadeira, é só não sei em quê. Aí o filho vai, ele não anda com o filho, ele não dialoga. Irmão, um filho amparado pelo pai, a própria Bíblia diz em Salmo: beijai os filhos. Se os pais cuidarem bem dos seus filhos, amar mesmo e ensinar, o filho vai ter. Piaget dizia isso: é fácil você dobrar uma varinha mole, agora o adulto não. Por que que aqui no Brasil eles queriam implantar kit nas escolas, kit não sei de quê, sabe por quê? Porque eles sabiam que poderia moldar a criança, adulto não. Tu vai para um hotel, o adulto vai para onde ele quer, escolhe o que ele quer. Agora a criancinha que não tem poder de decisão, é assim. Então a igreja e o professor, ele tem que estar atento a isso. E o David Hunt diz: não culpe o ambiente, não culpe o meio, não culpe seus hormônios, você que tem que ensinar. E se você ensinar bem, se você estruturar sua filha, seu filho com a palavra, como nós podemos ver na Bíblia, aí seus filhos vão vir para a escola. Isso, irmão, tudo é questão dos pais. Por exemplo, eu sempre falo isso, olha, minhas duas filhas, eu ensinava assim. Às vezes eu chego em casa de pastor aí a moçona está dentro de casa, nem falar com a gente ela vem. Tem delas que passam. Uma vez eu estava na casa de um pastor, que a filha dele quase passa por cima de mim. Pensei que ela ia pisar em cima de mim. Quase passa por cima de mim. Não disse nem assim, bom dia. Aí quando ela voltou, a mãe dela acho que ficou com vergonha. Minha filha, aqui é o pastor. É isso aí. Vocês estão entendendo? De quem é essa educação? Pronto. Lá em casa, cedinho, eu mais aderência não. Olha, quando chegar qualquer pessoa aqui, você pode estar no quarto, pode estar banhando, aí se enxuga e vai lá. Ô irmã, Pai do Senhor, o papai já veio lhe atender? A mamãe já veio lhe atender? É assim. Ô irmão, sente aí, o irmão quer tomar uma água, quer. Aí a pessoa diz: rapaz, fulano de tal, não é assim? Pronto, tem irmão que liga: ô pastor, a sua menina é educada. Mas aquilo ali, quem foi que ensinou? Pronto. A Bíblia diz que a criança entregue a si mesma é a vergonha do pai. Hoje o pai, pronto, aí bota assim: vai para o balé. Bota para o balé, bota para o inglês, bota. Pronto, um dia desse eu li um artigo sobre isso. Que aí perguntaram por que a criança pobre era mais feliz do que a criança rica. É porque a criança rica só tinha era trabalho. A mãe pega uma meninazinha, pensa que está fazendo vantagem, só para se amostrar na sociedade. Pega a meninazinha, aí ela quando está conversando no meio da sociedade com as outras mulheres: é porque eu fui pegar minha filha que estava no balé. Não é assim? Mas você comecei todinho delas que é pobre lascada. Mas só para dizer. É porque eu fui levar minha filha para o balé, eu fui levar meu filho não sei para quê, eu fui levar. Aí olha, o que acontece? O meninozinho do pobre, ele vai na escola, não é assim? Quando ele chega da escola, ele pega, bota o calçãozinho dele, vai para os garapé, sobe monte, pula monte, sobe em pé de pitomba, pega no pé de goiaba, come manga com sal e pimenta malagueta. É ou não é? Vive a vida. E os meninozinhos aí, que está só no balé, depois do balé, ele mal sai do balé, escola de música. Mal sai da escola de música, vai para a aula de inglês. Aí já saiu da escola. Aí pronto, aí quando vai deitar, a mãe: deita aí meu filho. Aí pronto, botou um negocinho. O menino já acorda doente.
essa aqui. Eu trabalho numa escola que é uma creche escola. Sim. Lá existem alunos que chegam 7 da manhã e saem 5:30 da tarde, banhados e jantados. E a primeira vez que eu vi isso, eu fiquei aterrorizada, porque eu fiquei imaginando o que esses alunos, o que essas crianças iam ter de interação com os pais. Pois é. E eu li, Ellen, numa revista sobre Portugal, que lá eles criaram a casa para os idosos, os filhos trabalhando, e aí deixam os idosos lá o dia todinho, e teve um que um dia quis ir embora. Disse, não, eu não quero um asilo para mim, eu quero um filho que me ame, um filho que cuide da minha velhice. Porque tem irmão que pensa que só comprar, tem até pai que diz assim, ô filho, papai, eu vou fazer a casa lá no fundo do quintal para o senhor, teu pai não é cachorro não, rapaz. Não é assim? Tem que morar junto com você. Aí pronto, joga o velhinho lá, não é assim? Eu chego em muitas casas aí que você vai lá, está o velhinho lá jogado, não participa de nada. A filha chega, aí ela vai lá, papai, o senhor já comeu? Já jantou? Quer mais alguma coisa? Não é assim não, ele quer um passeio com você, ele quer sentar com você, como ele fazia com você. Não é assim? Irmão, é muita coisa.